Fernando Gil. Ele foi bem sincero aí sobre o Atlético, sobre o confronto contra o Flamengo na Copa do Brasil. Vale a pena você ver. E vamos falar também do Vargas. O Vargol já foi dispensado, meu amigo. Vamos falar sobre isso. Então assista até o final. O vídeo tá imperdível. Deixa o like agora, ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like. Inscreva-se no canal. Ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, tá bom? Então bora começar falando sobre Eduardo Vargas. Olha a informação. O chileno Eduardo Vargas, ex-Atlético, terá seu contrato rescindido com o Nacional do Uruguai. Abre aspas, chegamos a um acordo para a saída de Eduardo Vargas. O Nacional está pagando 2 meses de salário e há um acordo para a sua saída. É um acordo que não deu certo, dirigente do Nacional do Uruguai. E a gente vê os números aqui dele no clube, né? Uruguai, e percebe, tá vendo aqui, ó, 2 jogos, 0 gols nessa competição. Libertadores, 4 jogos, 0 gols, 0 assistências. E lá no Campeonato Uruguaio, 10 jogos, 2 gols, 0 assistência. Então, em 16 jogos, ele fez 2 gols, tem 35 anos e está de saída, então, do clube uruguaio. Eduardo Vargas, que infelizmente, né, perdeu aí 2 oportunidades espetaculares, grandes, né, ótimas chances aí de fazer aquele segundo gol. Fez o primeiro, também vamos ser justos, mas assim como em 2021, que ele fez o gol, é impressionante como a situação, né, tudo se repetiu. Em 2021 ele fez o gol no Mineirão contra o Palmeiras, perdeu uma chance cara a cara e a gente acabou tomando um empate ali e foi eliminado. Dessa vez ele fez o gol, né, no escanteio, fez um gol importante, ele ajudando o Atlético, né? Enfim, só que aí teve 2 chances no final, uma que ele deu uma casquinhada na bola e pegou muito forte, foi por cima, e aquela cara a cara num vacilo do zagueiro do Botafogo, que ele podia ter jogado por cima, e quando você vê a imagem de cima aí que você fica revoltado, né? Porque o Allan Kardec estava sozinho no meio no meio da área, sozinho. Se ele dá o passe por cima ali, o Kardec ganharia e faria o gol de empate, seria muito importante ali naquele momento. Então, o Vargas, que no Atlético viveu um 2021 muito bom, apesar disso, né, que eu falei, de ter perdido um gol que poderia ter nos colocado na final da Libertadores, mas ele teve um 2021 muito bom e depois viveu de um lampejo ou outro e não se justificou, mas o Rodrigo Caetano achou por bem dar 3 anos de contrato e a gente teve que sofrer muito com isso, né? E agora tá aí, né? Não à toa, já foi lá pro Nacional do Uruguai e já está sendo dispensado, já estão dispensando o Eduardo Vargas. Quero saber a sua opinião sobre isso. Vamos lá, gente, vamos ouvir aí o Fernando Gil, que participou do programa da 98, né, 98 Futebol Clube, e ele falou sobre Atlético e Flamengo, né, histórias e sobre o confronto. E no final do vídeo dele, é bem interessante, hein, tá com medo do Galo? Vamos ver o que ele diz. Cara, a primeira vez que eu fui no Mineirão foi em 1980, no primeiro jogo do Flamengo contra o Atlético, aí naquela final de 80. E eu vou te dizer o seguinte, eu tinha 12 anos, tinha acabado de completar 12 anos de idade, fui sempre pelos braços do meu pai, companheiro de uma vida inteira nos estádios de futebol, Olimpíadas, enfim. Hoje o companheiro vai fazer 84 anos, Caramba. Tá bem, tá forte, graças a Deus. Não dá mais para ele frequentar esses estádios todos, mas eu tenho uma vida inteira junto com ele, inclusive quando eu era criança. Então, a primeira vez que eu estive no Mineirão foi aí. Outro dia até dei uma entrevista num podcast do Getúlio Vargas, falei que eu não punha o Júnior dentre os 5 do Flamengo, e isso causou uma polêmica danada, né? Eu ponho o Júnior assim entre os 10, mas não ponho entre os 5, porque eu tenho uma reticência, tenho várias reticências com o Júnior, entre eles nesse jogo aí, se você for parar pra ver aí, o gol foi 1-0 Galo e o Júnior entregou a paçoca de novo, né? Adorava atacar o companheiro e aí na hora de defender era um problema. Na Copa de 82 também, eu tava lá naquele estádio SEC-A, enfim, então me lembro desse jogo aí, tava em 87 aí, isso daí foi o maior sufoco que eu passei na minha vida, eu era componente da raça rubro-negra, o Flamengo ganhou de 1-0 aqui, o técnico de vocês era o Tele Santana, o Flamengo ganhou de 1-0 aqui, aí teve um probleminha ali com os ônibus da torcida do Galo, e aí você já viu o que aconteceu quando eu cheguei aí, né? Uma coisa de doido, o Flamengo fez 2-0, depois o Renato meteu aquele terceiro gol lá. Sem querer. Silêncio, a vida inteira jogando contra o Galo, um time que eu respeito bastante pela sua torcida massificada, um time glorioso e um time que para nós rubro-negros é bastante respeitado
e polemizado também em função dos jogos que nós tivemos ao longo da nossa trajetória, aquele de 81 lá no Serra Dourada, onde eu também estava, aquela polêmica toda com o Wright, aquela coisa toda, enfim. Então, jogar contra o Atlético é sempre muito difícil e é bastante imprevisível. O Galo também deu a sorte de decidir em casa. Eu não gosto de decidir fora de casa, apesar de que ano passado nós vencemos fora de casa. O Flamengo vem de 2 eliminações de Libertadores contra times que eu achei que eram fortes e principalmente porque jogavam dentro de casa, mas que aparentemente não impunham ao Flamengo alguma dificuldade e impuseram pelo jogo decidido dentro de casa. Então, o que eu vejo assim, é um cenário, sinceramente, independente do Flamengo estar em primeiro, o Galo estar em sétimo, independente de eu achar, porque realmente acho que o Flamengo tem um elenco melhor do que o Galo, inclusive mais encaixado do que o Galo, um treinador que jogue inerentemente a essência do time do Flamengo. Eu quero dizer a vocês aqui, sinceramente, sem clubismo, que eu imagino, projeto um duelo imprevisível entre esses 2 clubes agora, e eu não gostei de ter pego o Galo nesse sorteio. Tá aí. Quando tem um flamenguista lúcido, né, honesto, sincero, como o Fernando Gil foi, tá aí, né, o respeito que ele mostra, até porque eu já vi vários, viu, gente, não é um nem dois, não, vários flamenguistas dizendo que é sim a maior rivalidade interestadual do Brasil. Tudo bem que nos últimos anos, né, tem se tornado Flamengo e Palmeiras. Isso é fato, até porque são os 2 clubes que mais têm conquistado e tudo. Mas se você pegar a história, né, Atlético e Flamengo tem sim uma história. Aí muitos flamenguistas tentam desmerecer, dizer que a rivalidade, igual aquele do cabelinho lá, né, do tique nervoso, que tenta desmerecer, dizer que a rivalidade é muito mais nossa do que deles, até o Atlético vencer, eliminar eles, né? Como já aconteceu, então como em 2021, que a choradeira foi gigante, né? E não paravam de falar em arbitragem, em pênalti e não sei o quê. Então, assim, a verdade é a seguinte, existe sim essa rivalidade, é uma rivalidade muito grande, não só do Atlético pro Flamengo, óbvio que pelo fato da gente ter perdido mais na história, algumas vezes aí, de forma injusta, né? A gente sabe como, só pegar 80, 81 e tudo, mas é lógico que a gente o atleticano fica mais sentido, né? E aí quando vence o Flamengo tem um gostinho até mais especial, mas o flamenguista também tem esse gostinho especial de enfrentar o Galo, vocês podem ter certeza. E o Fernandinho falou bem ali, ele falou, não gostaria de ter enfrentado o Atlético não, tá? Não gostaria não, queria que tivesse sido outro adversário, até porque obviamente tinham vários adversários mais frágeis ali, tem até adversário da Série B e tudo, mas eu acho que o Flamengo é sim favorito. Para mim, eu acho que é até bobagem, né? Querer dizer que não. É assim. O Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor, mais encaixado. As opções são absurdas. De repente entra, sei lá, Luiz Araújo, Bruno Henrique, De La Cruz, e só entra jogador que você fala, meu Deus, não vai parar não. Sabe? É um elenco, assim, impressionante. Mas 2 jogos, né, 180 minutos, tudo pode acontecer. Então, vamos aguardar. De qualquer forma, aí gostei demais. Fernando Gil, lúcido demais. Gostei muito do que ele disse, do respeito pelo Galo. Quero saber a sua opinião. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Deixa o like no vídeo se você gostou aí. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, ativa o sininho das notificações. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o like no vídeo aí, ajuda demais. Fala, galera. Peço a todos aí que se inscrevam no canal, ativem as notificações. E quem puder aí, tá, compartilha o vídeo. Vai ajudar muito o canal aí, tá? Obrigado a todos. Até a próxima. Valeu!